Olá, doutoras, doutores, como vão, senhores? Saudade de vocês. Olhem só, hoje nós adentraremos em um novo tema na nossa matéria, tá? Hoje nós vamos começar o estudo da respectiva ação penal. Mas antes de vocês assistirem esse vídeo de ação penal, eu peço para que vocês entrem lá no portal de vocês e assistam lá dois vídeos do YouTube que eu coloquei para os senhores. Mais precisamente um está tratando da possibilidade do Ministério Público realizar investigação criminal. Lá tem o julgado do Supremo, os requisitos para que isso possa ser feito e toda a discussão gerada no Supremo, na doutrina, na jurisprudência, quanto à possibilidade ou não do Ministério Público poder realizar investigação criminal. Um segundo ponto, um tema até recentemente novo, é um outro vídeo que eu coloquei também, pertinente ao que nós chamamos hoje de investigação criminal defensiva, ou seja, a possibilidade do próprio acusado, através de determinados meios, realizar investigações preliminares no sentido de comprovar sua respectiva inocência, tá? Então, saiba, a gente finaliza o estudo das investigações preliminares com o estudo da possibilidade do Ministério Público realizar investigação e do que nós chamamos hoje de investigação criminal defensiva, tá? Depois que vocês irem assistirem aqueles vídeos, passemos ao tema de hoje de fato, que anotem aí no caderno de vocês, tema novo, ação penal. Hoje nós vamos começar o estudo da respectiva ação penal, o que é ação penal, qual a classificação da ação penal, quem pode propor a ação penal e assim sucessivamente, tá? Então anotem aí no caderno de vocês, nosso novo módulo, ação penal. No item 1 do caderno de vocês, vocês escrevam aí por gentileza, ó, conceito de ação penal. Item 1, conceito de ação penal. Como é que nós poderíamos em si conceituar o que significa ação penal? Só para a gente extrair um pouco mais dessas ideias gerais de ação penal, entendam o seguinte: a despeito de muitos doutrinadores, e aqui cito, por exemplo, o professor, mais precisamente, o professor Renato Brasileiro de Lima, que eventualmente realiza uma crítica ao termo lide criminal, eu vou trabalhar com este termo com vocês para que vocês possam entender a ideia geral da ação penal. Ora, nós temos conflitos de interesses. E esses conflitos de interesse nós denominamos o direito como sendo uma lide. Esta lide, portanto, pode ser uma lide civil, aonde será resolvida no âmbito do processo civil, uma pretensão resistida por uma outra parte, ou eu posso eventualmente colocá-la como sendo uma lide criminal, ou seja, alguém eventualmente pratica um delito, pratica uma infração criminal e, para tanto, surge o direito penal que determina que esta pessoa deve ser punida. Mas essa pena em si não pode ser realizada sem um devido processo legal. Essa pena não é imposta por si só. Esta pena, para tanto, precisa de um processo penal regular para que a mesma ocorra. Então nós estamos no âmbito de um conflito criminal, o que eu aqui estou chamando, apesar das críticas, de lide criminal, e essa lide tem que ser resolvida por determinada pessoa. Nós já sabemos, no estudo do ordenamento jurídico como um todo, que, em regra, a gente veda a justiça com as próprias mãos, a denominada autotutela. Isso não é admitido no ordenamento jurídico como regra, ressalvado lá a hipótese de legítima defesa, a justiça com as próprias mãos não pode ser feita. Muito menos a vingança privada. Imagine que determinado sujeito vá lá, aufere tiros em um respectivo parente, nós não podemos assim fazer com ele ou com parentes daquela pessoa. A gente veda essa vingança privada. Lá do outro, nós não admitimos também, no âmbito do processo criminal, ao menos em regra, a autocomposição. O que é a autocomposição? O sujeito vai lá e mata determinado parente seu. Você chega para ele e fala o seguinte: ô meu querido, chega aqui, vamos fazer o seguinte, você matou meu parente,
me dê R$ 1 milhão, que a gente esquece essa infração criminal, essa autocomposição, ou seja, as partes se autocompondo, estabelecendo um valor pecuniário por aquela respectiva infração criminal, em regra, não é admitida no ordenamento jurídico penal. Porque o crime, senhores, ele não atenta somente contra aquele indivíduo. O crime atenta contra um Estado democrático de direito, que regula essas infrações, e estas infrações têm que ser realizadas, têm que ser julgadas por uma determinada autoridade. E aí o que a gente faz nesses conflitos, nessa lide? A gente tem que ter um poder que vai julgar e aplicar o direito penal no caso concreto. Esse poder nós já sabemos que é o poder judiciário exercendo a sua jurisdição. Mas olha, essa jurisdição ela é inerte. Essa jurisdição não age de ofício. Então, esse Estado está dizendo que deve ser aplicado o direito penal ao caso concreto e está, eventualmente, determinado sujeito praticando uma infração criminal. O que ocorre nesse caso? O Estado tem que dar à parte legítima o poder de quê? De buscar essa tutela jurisdicional para fazer valer a aplicação da ciência criminal. E é aqui que a gente encontra a ação. A ação, portanto, nada mais é do que um mecanismo concedido pelo ordenamento jurídico a uma determinada parte, para que essa parte possa buscar a tutela jurisdicional para fazer valer a aplicação do direito penal no caso concreto. Determinado sujeito matou outra pessoa. O Estado diz, algumas pessoas vão realizar essa ação, o que? Vão pedir ao Poder Judiciário para que esse Judiciário julgue essa lide criminal, aplicando a pena concreta no caso. Conceitua-se, portanto, a ação penal nada mais, nada menos como sendo um mecanismo jurídico que o direito concede a determinadas pessoas de buscar a tutela jurisdicional para que assim possa ser aplicado a lei penal no caso concreto. Pegando grandes doutrinadores, vou citar aqui dois conceitos para vocês, um do renomado professor Paulo Rangel e o outro do renomado também professor Frederico Marx, que eventualmente conceituar a ação penal da seguinte forma. Já falei eventualmente 10.000 vezes, né? Pelo amor de Deus, me desculpe aí, tá? Mas saiba o seguinte, o professor Paulo Rangel, ele conceitua a ação penal da seguinte forma. Olha, a ação, pois, é um direito subjetivo, posto que inerente a cada indivíduo autônomo, pois não se confunde com o direito subjetivo material que irá deduzir em juízo. Abstrata, pois independe do autor ter ou não razão ao provimento final do processo. Instrumental, serve de meio para se alcançar um fim que é o acertamento do caso penal através do processo. E público, porque se dirige contra o Estado em face de determinado réu. Ele, portanto, conceitua da seguinte forma: a ação penal é um direito subjetivo abstrato que serve de instrumento público para a aplicação da lei penal no caso concreto. De outrora, Frederico Marx sintetiza o conceito de ação assim o fazendo da seguinte forma: a ação penal é o direito de invocar-se o poder judiciário para aplicar o direito penal objetivo e, como dela se serve o Estado para tornar efetivo seu ministério penal, a ação é também um momento da persecução penal. A ação penal é o direito que tem o Estado-administração em face do Estado-juiz ao julgamento sobre o mérito de uma pretensão punitiva regularmente deduzida na acusação. A ação, senhores, nada mais é do que o motor do direito penal. O direito penal, portanto, deve ser aplicado, e para que ele seja aplicado, surge a ação penal. Então vocês podem anotar no caderno de vocês aí no item 1 que a ação penal nada mais é do que direito subjetivo
dado pelo ordenamento jurídico a determinada pessoa para que possa ser realizado a pretensão punitiva estatal. Assim é que nós conceituamos a respectiva ação penal. Agora, olha, do próprio conceito extraído do professor Paulo Rangel, a gente vai para o nosso segundo tópico da aula de hoje. Mais precisamente o quê? Características do direito de ação. Deste conceito que eu anteriormente li para os senhores, a gente já percebe de antemão que esse direito de ação tem determinadas características. Então anotem no caderno de vocês aí, número 2, características do direito de ação penal. Aí você põe letra A, primeira característica da respectiva ação penal. Já disse a vocês que a ação penal é um direito público. Então, por ser um direito público, surge a primeira característica da ação penal. E por que ela é pública? Porque ela é dirigida contra o Estado juiz para fazer valer a aplicação da lei penal, no caso em concreto. Então ela é pública em razão do fato de que ela é dirigida a um Estado, e é o Estado que tem a prerrogativa da pretensão punitiva no caso em concreto. Então aí, letra A, vocês anotaram como primeira característica, direito público. Segunda característica, letra B, a ação é instrumental. Segunda característica, portanto, instrumental. Por que ela é instrumental? O direito penal por si só ele é manco, vamos por assim dizer. E por que ele é manco? Porque ele não consegue ser realizado, ele não consegue ser aplicado sem que não se tenha um meio para fazer sua respectiva aplicação. Esta aplicação se dá por meio da ação. Por isso que a ação penal é um instrumental, é um instrumento para fazer valer a aplicação da ciência criminal. Surge, portanto, como segunda característica do direito de ação, ser ela um instrumento para fazer valer a aplicação do direito material, no caso em concreto. Então já vimos a primeira característica, que ela é um direito público, pois dirigida contra o Estado. Segunda característica, ela é instrumental. E ela é instrumental porque é através dela que eu consigo aplicar, de fato, o direito material ao caso em concreto. Letra C, anotem aí, terceira característica, ela é um direito abstrato. Ação é um direito abstrato. Muito aqui ligado às ideias de Lieberman, Túlio Lieberman, sabemos que o processo se distingue do direito material. Isso significa dizer que a ação é um direito abstrato de buscar a tutela jurisdicional. Ou seja, não é porque o meu pedido foi julgado improcedente que eu não exerci o meu direito de ação. Suponha-se eventualmente que eu proponha determinada ação penal contra determinada pessoa e o juiz indefere a denúncia, e o juiz indefere a queixa-crime. Ora, eu não consegui analisar o mérito, eu não consegui nem eventualmente analisar a seara criminal naquele caso em concreto. Isso não significa dizer, no entanto, que eu não exerci o direito de ação. Eu exerci o direito de ação. E essa ação de exercer, de buscar, de bater as portas do Poder Judiciário foi exercido independentemente do direito material ali julgado naquele caso em concreto. Por isso que ela é um direito abstrato, porque ela independe do resultado daquele determinado processo criminal, seja ele de condenação, seja ele de absolvição, seja ele de extinção preliminar, independe. Eu busquei a tutela jurisdicional, dá-se que eu já exerci o meu direito de ação, razão pela qual ela é um direito abstrato. Tá? Então, primeira coisa, ela é o quê? Direito público. A ação surge como característica ser um direito público. Segunda característica, ela é um instrumento, ela é instrumental. Terceira característica, ela é abstrata. Quarta característica, anotem aí, letra D, ela é autônoma. E por que ela é autônoma? Porque ela não se confunde com o direito material, com a relação jurídica material entre as partes.
razão pela qual ela é exercida de forma autônoma e independe da relação jurídica material entre as partes. Por fim, senhores, surge como última característica do direito de ação, mais precisamente, ser ela subjetiva. Última característica, anotem do caderno de vocês, letra E, subjetiva. Por que ela é subjetiva? A lei, de antemão, já diz quem é o titular desse eventual direito de ação. E quando assim o faz, ela assim o faz e já estabelece quem é a legitimidade ativa para a propositura de eventual ação criminal. Portanto, ela tem a característica de ser subjetiva, porque antes mesmo de acontecer a infração criminal, a gente nem está pensando ainda no fato criminoso, a lei já diz quem é o titular dessa respectiva ação penal. Em regra, é o próprio Estado o titular do exercício desse direito de ação. Em regra, é o próprio Estado que vai realizar a persecução penal contra determinada pessoa. E isso é feito pelo Ministério Público. O Ministério Público, conforme dito lá no artigo 129, inciso 1º, é o titular da ação penal pública. Então, regra geral, esse titular, essa pessoa que vai propor essa ação penal, em regra, será o Ministério Público, já que o mesmo é titular da denominada ação penal pública. Só que, olha, excepcionalmente, o ordenamento jurídico pensou o seguinte: nesse caso aqui em concreto, o que mais interessa é o interesse das partes. Nesse caso aqui em concreto, o que mais interessa é a individualidade das partes. Esse bem jurídico aqui tutelado importa muito mais às partes do que à coletividade como um todo. Em razão de tal fato, o que pensou o legislador? Eu vou dizer que, se praticado estas infrações criminais, no qual eu estou entendendo que o bem jurídico violado importa muito mais às partes do que a própria coletividade como um todo, eu vou dizer, você, titular desta ação penal, vai ser a própria pessoa ofendida. A regra, por exemplo, dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, é de que a própria vítima do fato criminoso é que será a parte legítima para propor essa persecução penal, para propor essa ação penal, através de uma queixa-crime. Quando isso ocorre, nós estamos diante, senhores, do que nós denominamos de ação penal privada. A ação penal privada, portanto, nada mais é do que uma descrição contida pelo legislador, aonde ele entendeu que naquele caso em concreto deve prevalecer o interesse das partes, razão pela qual eu vou conceder ao próprio ofendido ou outras pessoas que se façam necessárias, a depender do caso concreto. Não se preocupem com isso agora, tá? Nós vamos ver mais à frente essa ação penal pública, essa ação penal privada, quem pode, quem não pode propor, se morrer, o que acontece, se o cara foi incapaz, o que acontece. Por hora, não preocupem para com isso. Eu só quero que vocês entendam que é característica da ação penal ser ela subjetiva. Por quê? Porque a lei já imputa previamente qual será o titular que poderá propor essa ação penal. Regra geral, o Ministério Público, através da ação penal pública. Ou, excepcionalmente, o próprio particular. Esse particular do que nós chamamos de ação penal privada. Nós até vamos ver um caso em que, mesmo sendo de iniciativa do Ministério Público, o particular pode propor essa ação penal, no caso de inércia do Ministério Público, aqui funcionando, na verdade, como um controle dessa atividade ministerial. Mas isso vamos ver mais à frente, tá? Não se preocupem por hora. Por hora, neste item 2, o que eu quero que vocês gravem e qualifiquem na mente de vocês é, mais precisamente, o quê? Essas características do direito de ação. Mais precisamente, o direito de ação é público, ele é um instrumental, ele é abstrato, ele é autônomo e, por fim, ele é subjetivo, já que a lei estabelece quem são os titulares dessa ação penal.
Então, o que nós vimos até aqui? Item 1, conceito de ação penal. No item 2, características da ação penal. Anotem no caderno de vocês agora, item 3, fundamentos da ação penal. Item 3, portanto, fundamentos da ação penal. A pergunta que se faz aqui é a seguinte, por que existe ação penal? Para que existe? Por que entendeu-se o ordenamento jurídico em conceder a alguém o direito, a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional? É isso que se está a tratar quando se está a falar de fundamentos da ação penal. O primeiro fundamento da ação penal, portanto, é, na verdade, determinadas vedações. No início da aula, quando nós estávamos tratando, vamos assim dizer, das ideias gerais em relação ao conceito de ação, eu falei com vocês que, regra geral, a gente não admite autotutela. Surgindo um conflito de interesse criminal, ou seja, alguém praticando uma infração criminal, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Não se admite vingança privada. E se não se admite vingança privada, não se admite a autotutela, salvo lá no caso da legítima defesa, o Estado tem que conceder à parte um meio para buscar essa justiça. E isso se dá através do exercício do direito de ação. Então, o direito de ação tem como um primeiro fundamento vedar com que as partes realizem autotutela, fazendo justiça com as próprias mãos. Lá do outro, veda também o ordenamento jurídico a autocomposição. A autocomposição é o quê? Possibilidade de, uma vez realizada uma infração criminal, uma vez previsto um tipo penal, as próprias partes se autoentenderem e não quererem realizar a persecução criminal. Isso é autocomposição, que muito ocorre lá no processo civil. No processo civil, as partes eventualmente se autocompõem, chegam a um termo, chegam a um acordo para que se extinga aquele eventual direito de propositura de ação ou para que se extinga uma ação já eventualmente proposta. Aqui no processo penal, regra geral, isso não ocorre. E se não pode haver autocomposição entre as partes, o que fundamenta a ação? Vedar a autocomposição. Por quê? Porque tem que se dar o direito de ação para que, de fato, isso possa ser realizado na aplicação da lei penal no caso concreto. Só salientando com vocês que a regra é a vedação da autocomposição. Mas nós temos exceções, tá? Ao longo do estudo do processo criminal, vocês vão estudar algumas exceções no qual se indica que existe sim autocomposição no processo criminal. Só que são atípicos. São situações excepcionais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, Transação criminal. A transação criminal prevista lá na Lei 9.099 nada mais é do que um mecanismo de autocomposição, aonde o titular da ação penal realiza um acordo em uma audiência com o suposto autor do fato criminoso para que a ação penal nem seja de fato iniciada. Isso é o quê? Típico caso de autocomposição previsto lá no rito sumaríssimo da Lei 9.099. Quer ver um outro exemplo este, até recente, acordo de não persecução penal. Até pego aqui o código e vou ler para vocês, mais precisamente, o artigo 28A, acrescentado no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. Esse dispositivo, artigo 28A, é o que está a tratar, mais precisamente, do que nós chamamos de acordo de autocomposição, acordo de não persecução penal. O artigo 28 caput-A tem a seguinte, caput não, né? 28A, desculpem, ele tem a seguinte redação: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. E aí vem os incisos dizendo quais são as medidas que podem ser impostas a este sujeito em uma eventual ação penal. Aqui, ó, olha só, a ação penal nem começou. A ação penal nem vai ser exercida. Ministério Público se autocompondo com o sujeito que confessou a prática do crime, que esse crime não é realizado com violência ou grave ameaça e que a pena mínima não seja, conforme dito no referido dispositivo, com pena mínima inferior a 4 anos. Típico caso de autocomposição no âmbito do processo criminal. Mas isso são exceções. Só alerto novamente que esse dispositivo, artigo 28, encontra-se suspenso por uma decisão do ministro Fux. Então, não há sua aplicação no dia, pelo menos, que eu estou gravando essa respectiva aula. Pode ser que no futuro, acredito, inclusive, que no futuro isso vai ocorrer. Mas, por enquanto, ele está suspenso por uma decisão liminar do nobre ministro Fux. Tá? Mas, olha, só voltando ao nosso raciocínio. Eu disse que, em regra, não é possível autocomposição, salvo esses casos aí que eu tratei com vocês. Existem até outros, tá? Elencados pela doutrina. E isso faz com que sirva de fundamento para a ação penal. Porque eu estou vedando a autocomposição, eu estou vedando a autotutela, então tem que existir a ação para que o titular dela possa protocolar a ação em juízo para fazer valer a aplicação do direito material. Tá? Então, saiba que o primeiro fundamento é vedar a aplicação na ciência criminal da vingança, da autotutela e da autocomposição. Um segundo fundamento elencado pela doutrina em relação à ação penal é a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Constitui direito e garantia fundamental de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, se houver lesão ao direito penal, se houver ameaça de lesão à ciência criminal, deve o ordenamento jurídico conceder um mecanismo, um meio para que o titular dessa ação possa invocar o juízo a aplicar a lei no caso concreto. O que é isso? Ação. Então, a ação nada mais é do que instrumento de aplicação do princípio da inafastabilidade. Porque é através dela que, de fato, se dá eficácia, se dá eficiência à inafastabilidade. Então, em relação ao fundamento, na letra A, vocês adotem que o primeiro fundamento é vedar autotutela, vingança e autocomposição. E na letra B, você diga que mecanismo, fundamento de aplicação do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Até aqui tranquilo? Olhem só, o que vimos nesse primeiro vídeo pertinente à ação penal? Nós estabelecemos um conceito de ação penal no nosso item 1. No item 2, nós estabelecemos as características da ação penal. E no item 3, nós estabelecemos o que se considera em si não características, mas sim fundamentos da ação penal. No nosso próximo bloco, na nossa próxima aula, a gente passa a tratar aí das condições da ação penal e de sua respectiva classificação, tá? Abraço!